Pronto. Bom, boa noite, né? Bom dia a todos, é o hábito de terça-feira. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Os que estão nos assistindo também, é uma alegria, um prazer poder compartilhar com vocês um sábado de manhã de sol, de verão, e nós reunidos aqui para falar de Jesus. Provavelmente em algumas outras vidas a gente essa hora devia estar brigando com alguém e agora nós estamos aqui para falar de Jesus. Está vendo como a gente evolui? Mesmo que a gente não queira, a gente evolui. Então, hoje nós teremos o prazer, não vou dizer nem a honra, mas a alegria de estar aqui com a Wanda e o Marco Maiuri. Fala Marco Antônio, pronto. O Marco Maiuri, é sempre uma alegria ver a nossa casa aqui uma vez por ano. É pouco pelo que a gente queria, pela alegria de estar aqui, mas é um prazer, seja sempre bem-vindo. Obrigado mais uma vez ao convite, ao Caio que organizou toda essa nossa vida. O Maiuri, na sequência, vai falar como vai ser os trabalhos, como vai ocorrer. Tá? Nesse momento, nós vamos fazer uma oração de abertura, vamos pedindo a todos que sentem confortavelmente em suas cadeiras, respirem lentamente, absorvendo todas as energias que esta casa nesse momento pode nos oferecer. Vamos inspirando o ar nessa energia e vamos colocando para fora também tudo aquilo que nos causa medo e insegurança. Vamos respirando, elevando o nosso pensamento a Deus. Nesse processo de respiração, vamos sentindo o nosso cérebro mais tranquilo, vamos sentindo o nosso coração também mais calmo. E nesse processo, continuando nessa respiração, respirando fundo, vamos nos sentindo mais leve, vamos nos sentindo mais calmo, e nesse momento mais serenos, tranquilo, e como se o nosso espírito saísse de nosso corpo, como se ele pudesse responder por nós, e responde. Nesse momento elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo sempre por esse momento, agradecendo sempre pela oportunidade que nos é dada. Agradecendo por estarmos aqui mais um dia, para que possamos aprender, entender mais uma vez, tentar entender mais uma vez os seus ensinamentos. E mais do que isso, pedimos aos irmãos de luz aqui presentes que nos orientem, que ao sairmos dessa casa possamos não só levar o conhecimento adquirido no dia de hoje, mas também colocar o amor de Jesus e todos os ensinamentos no nosso dia a dia. Que possamos nos transformar um pouquinho. E pedimos ao nosso anjo da guarda que nos ajude. E que a cada queda, a cada tropeço, ele nos ajude a levantar em mais essa oportunidade de aprendizado. Obrigado a todos os irmãos aqui presentes e que nesse processo possamos sair melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. À vontade. Manda vai para o Evangelho e depois explica. Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria grande vir aqui. Viemos o ano passado, o ano retrasado, os anos anteriores, com as palestras, e quero dizer que todos estão em nossos corações. A gente sempre tem em mente este ambiente, vocês, o Celino, Caio, e é com quem a gente conversa um pouco mais. A Cláudia, a gente se encontra aqui, os outros trabalhadores também. É uma grande alegria. Embora nós estejamos distantes pelos outros meses, fisicamente, pelo coração, nós estamos juntos. E temos como objetivo pensar um pouquinho em torno do Evangelho. O Evangelho de Jesus, o Evangelho explicado pelos Espíritos, à luz da doutrina espírita, e o Evangelho que cabe em nosso coração. Cada um de nós vamos nos apropriando dessas lições à medida que conseguimos. Porque este manancial de amor, de luz, das lições que Jesus nos oferece, das lições que os Espíritos trazem, é para todos nós, sem alteração nenhuma. É um manancial, é uma fonte, é um reservatório,
conjunto de verdades e de forças que nós vamos tomando, assimilando à medida que nós conseguimos, nem menos e nem mais. É por isso que precisamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Novo Testamento. É por isso que nós precisamos ler com uma certa frequência. É por isso que faz muito bem nós participarmos de palestras que tratam do Evangelho, ou estudos que tratam do Evangelho, porque é como se nós fôssemos ambientando a nossa alma a essas verdades. Verdades que são eternas, que não se esgotam, que permanecerão para sempre em nossas vidas. Imagine uma fonte de luz e de verdade trazida por Jesus que não se acabará jamais, que terá uma vida eterna. As palavras do Mestre são de vida eterna. Então, se são de vida eterna, nós precisamos prestar atenção. E hoje, a lição que nós selecionamos aqui, que nós escolhemos, está no capítulo 5. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e nós vamos nos deter no item deste subtema, motivos de resignação. Motivos de resignação. E aí nós podemos pensar assim, o que significa resignação? Resignação é um verbo, pode ser também um adjetivo, uma qualidade. Aquela pessoa é uma pessoa resignada. Mas é um verbo porque também envolve uma ação. Eu vou me resignar diante disso que eu estou vivendo. Mas como é que é se resignar? O que quer dizer esta palavra na nossa vida? Essa palavra quer dizer aceitação, compreensão. Quer dizer uma concordância. Quer dizer tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quer dizer uma percepção pacífica de algo que é muito difícil, ou muito ruim, ou muito doloroso. É termos assim uma serenidade diante de um problema. Então, resignação nunca vai ser estagnação. Nunca. Que é uma confusão que a gente tem. Resignação é você ficar conformado, mas não conformado parado. A nossa alma para e fala assim, é isso mesmo, não faço mais nada aqui. Não é isso. Então, resignação tem uma ação nela, tem um movimento, tem uma presença da nossa alma naquilo que nós estamos vivendo. E aí, eu vou pedir licença, nós vamos ler um pedaço da lição, que não dá tempo de nós nos desenvolvermos aqui em reflexões assim mais abrangentes, mas vocês vão observar, como eu observei, que quando alguém é resignado diante de uma situação, de um problema, de uma enfermidade, de uma dificuldade, de algo horrivelmente difícil, quando essa pessoa é resignada, esse estado de resignação dela serve como exemplo para quem está perto. Eu vou dar um exemplo simples. Vocês tiveram já a oportunidade de conhecer alguém que, ao passar por um problema, eu vou falar um problema simples, que
uma doença que é muito visível aos olhos, né, de todo mundo. Porque às vezes tem problemas que não são visíveis aos olhos das pessoas. Quando alguém passa por uma doença e o jeito que a pessoa está enfrentando serve de lição para a gente, eu já vivi isso. Tem vezes que eu penso assim, meu Deus, se um dia eu ficar doente, gravemente, como eu queria parecer com essa pessoa aqui? Porque a pessoa demonstra fé, mas demonstra principalmente algo que dura, resignação. Porque uma enfermidade, ela não aparece às vezes hoje e amanhã ela já não existe mais. Não é assim. Às vezes tem um tempo, tem anos, não é assim? E aí você observa o exemplo desta pessoa, aí você se enche, sabe do quê? De esperança. Esperança. Então, é aquela situação. Às vezes a gente vai para consolar a pessoa numa visita fraterna, num encontro fraterno, e a gente sente que o nosso coração ficou consolado. Ficou consolado porque aquela alma exemplifica resignação. E a gente aprende. E dá pra gente uma esperança. Puxa, é possível mesmo passar por um momento difícil, por uma enfermidade difícil, por um problema difícil, resignados. Mas essa resignação, ela tem um outro efeito para aquele que é resignado. Que é disso que Jesus nos ajuda a entender. E o Evangelho também, à luz da doutrina espírita. Um outro aspecto da resignação não é ser somente um exemplo a ser seguido. É o resultado daqueles tempos de resignação que nós tivemos. Porque o resultado da resignação em nós mesmos não aparece propriamente no momento, aparece no futuro. E uma das coisas que a gente precisa entender na doutrina espírita, que é uma fé raciocinada, é que Jesus, quando nos orientava, quando nos instruía, ele se dirigia a nós com o objetivo de alcançar o futuro de cada um de nós. Então, esse futuro, para nós, ele praticamente ainda não chegou em dois momentos. Por exemplo, nós estamos nessa existência, nós aqui encarnados. O futuro que diz sobre a recompensa que teremos de tudo que nós passamos com resignação, virá depois que nós desencarnarmos. Então, esse é um dos aspectos da recompensa da resignação. E um outro aspecto da recompensa da resignação é que, se atravessarmos as nossas experiências com esse sentimento de resignação, as próximas existências reencarnatórias, lá no futuro, serão mais suaves, mais felizes, mais leves, menos problemáticas, mais realizadoras, mais positivas no sentido de progresso. Nós vamos deixando aos poucos de ter encarnações com provas muito dolorosas e vamos alcançando provas que só são provas porque produzem uma evolução, uma realização através do amor. Então, o processo dor, o processo sofrimento, nós vamos aos poucos deixando para trás. Não precisaremos mais sofrer naquele contexto, naquela situação que sofremos. Mas, para alcançar
essas reencarnações realizadoras, muito mais realizadoras e menos sofredoras, nós precisamos entender que agora, qualquer experiência mais difícil deve ser por nós vivida com resignação. Olha que bonito. Então, a resignação tem efeitos? Sim. Tem aquele imediato da própria vida, que traz menos sofrimentos psíquicos, menos problemas emocionais, mais exemplos ao nosso redor. Vocês já perceberam que existem doentes, pacientes, muito sofridos, que alguns atraem o carinho, o amor, a participação dos que estão à volta? Porque é o que ele está vivendo ali, não é só a doença, é a forma como ele está vivendo. Atrai a simpatia dos bons. E vocês já observaram que alguns que ficam enfermos, ficam muito doentes, têm uma dificuldade de se relacionar com as pessoas? Às vezes, relaciona sim, às vezes recebe o apoio sim, mas profissionalmente falando, o suficiente para que não falte nada. Agora, há aqueles que recebem amor, recebem carinho, recebem preces de todos os lados, né? Recebem aquela força, aquela atenção, aquela atração dos demais. É porque essa pessoa, de certa forma, está vivendo aquele problema de maneira a ser exemplo para os que estão ao seu redor. Bom, falando sobre isso tudo, a lição nos diz assim: motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam, e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhum
seja que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui está a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade e tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Bom dia a todos. Os votos de muita paz, uma grande alegria estar de novo, uma felicidade imensa. Uma vez ao ano, mas como a Wanda diz, espiritualmente nós estamos sempre ligados, né? Vou explicar um pouco como será a tarefa. É uma tarefa voltada à saúde física, mediunidade de curas. Mas fica claro aqui, diante da lição do Evangelho, que o principal é a cura do espírito. Não é? Jesus mesmo teve a ocasião de dizer de que adianta remendo novo em roupa velha, ou vinho novo em odre velho, não é? Então, realmente, a cura do espírito é a principal. Mas é um trabalho voltado à fé, voltado também ao merecimento que nós podemos ter. Então, a pessoa pode receber, por exemplo, ou a cura, ou a melhora, ou se não receber nem a cura, nem a melhora, receberá um fluxo de fé importante para poder suportar as vicissitudes, as lições educativas da reencarnação. Então nós vamos dar aqui algumas recomendações. Primeiro, devo dizer que esse tratamento não dispensa o tratamento médico. Isso eu devo dizer a cada reunião dessa, em todos os lugares falamos. Uma outra questão é que esta reunião afasta a ideia de curanderismo. Não é curanderismo. É uma mediunidade classificada em O Livro dos Médiuns, né, onde nada se promete, onde nós somos somente instrumentos da espiritualidade sob os auspícios de Jesus. Então eu vou dar algumas recomendações. Primeiramente, eu vi aqui as águas, né? As águas são magnetizadas, coloque a sua cabeceira e de manhã beba em jejum durante essa semana que entra agora. Se por acaso acabar a água, pode completar até dar uma semana. Recomendamos que permaneça com o pensamento elevado, conversações edificantes, se abstenham de viciações, seja de todos os tipos. Se quiserem ficar assim a vida inteira, pode ficar. E nós vamos em frente, então, com fé, com coragem, vai dar tudo certo. Vamos ouvir agora o pessoal lá do céu, não é? Da espiritualidade que queremos dizer, e partimos para o passe. Muita paz a todos. Obrigado.
Servir é a trajetória abençoada da recuperação de todos nós. Resignar-se é a entrega humilde aos desígnios do Criador. Perseverança é não se render às barreiras de nossas imperfeições. Cultivar a fraternidade e o amor é o plantio da boa semente que nos conduzirá aos horizontes de luz e entendimento. Jesus, nosso modelo e guia, sempre será o sol a nos iluminar na noite escura de nossos equívocos, para que um dia sejamos servidores autênticos de seu amor. Bendito o entendimento que a doutrina consoladora nos apresenta como forma de libertação. Natanael.